Olá, querido, seja muito bem-vindo ao Aprendendo um Pouco Mais. E recentemente nós fomos bombardeados com uma série de heresias, isso mesmo, aonde o pastor Ed René Kivix, em suas mensagens Cartas Vivas contra Letras Mortas, falou que a Bíblia era insuficiente e também que ela precisaria passar por uma espécie de atualização. Mas no vídeo de hoje eu quero comentar sobre heresias e te mostrar uma das heresias que quase destruiu o cristianismo. Isso mesmo, quase destruiu o cristianismo no início do primeiro século, e também falar sobre a importância do Evangelho segundo João. E isso, se você não sabe, o Evangelho segundo João foi escrito com o objetivo de combater essa heresia que quase devastou o cristianismo. Então, fica aí conosco, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender um pouco mais. Muito bem, sejam muito bem-vindos, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, ative as notificações, e se você tem gostado do nosso conteúdo, não esqueça de deixar aquele like, né? Isso ajuda muito a consolidar o nosso canal aqui no YouTube. Bom, recentemente nós fomos bombardeados com uma série de heresias e eu quero que você veja com seus próprios olhos. Assista esse pequeno trecho da pregação do pastor René para que você veja a que nível da heresia chegou, ok? Eu leio essa carta de Paulo a Filemon e eu penso da seguinte maneira: essa carta ela é insuficiente para mim. Talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Vou repetir. Olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Um livro que precisa ser relido, ressignificado. Bom, então de acordo com o que você acabou de ouvir, o pastor disse que a Bíblia ela é insuficiente, que ela precisa ser ressignificada, quer dizer atualizada. Mas deixa eu te dizer algo, querido. As heresias não são de hoje. Elas já vêm desde os primórdios. Várias e várias heresias se levantaram ao longo da história com esse objetivo de denegrir a imagem de Jesus, de dizer que a Bíblia é insuficiente. E hoje eu quero comentar sobre uma das primeiras heresias. E a primeira heresia, que foi uma das heresias que quase destruiu o cristianismo no início, ali nos primórdios do primeiro século, que foi o gnosticismo. Isso, gnosticismo, olha só, foi uma das doutrinas de maior oposição ao cristianismo, e os gnósticos eram influenciados pelo pensamento grego. Isso, eles eram influenciados por esse pensamento grego. Olha o que significa a palavra gnose. Essa palavra vem do grego e significa conhecimento superior e profundo. Então eram homens que diziam que tinham um conhecimento superior do de Cristo, um conhecimento superior aos primeiros cristãos, um conhecimento profundo. E o gnosticismo ele se dividia em várias ramificações. E uma das ramificações que mais combateu o cristianismo foi o dualismo naturalista. Olha o que eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor. Que fala sobre o mundo físico e o mundo espiritual. Aonde o primeiro, que é o mundo físico, é identificado como o mal. Enquanto que o segundo, que era o mundo espiritual, ele era identificado como o bem. Isso. Então olha só, o dualismo, com essa mente filosófica herdada dos gregos, eles diziam que, vou traduzir uma linguagem mais fácil para que você entenda: matéria má, espírito bom. Isso. Então tudo que é matéria, tudo que nós podemos tocar, eles dizem que é algo mal. E o espírito, porque Deus é espírito, ele diz que é bom. Então eles diziam que isso não podia se misturar, a matéria com o espiritual. E devido a isso, essa forte combate do dualismo contra o cristianismo, eles colocaram em xeque que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus não poderia ser Deus. E com esse dualismo eles combateram três pilares principais do cristianismo, que é a criação,
a encarnação e a ressurreição. Isso mesmo. Eles não acreditavam que Deus era o Criador, eles não acreditavam que Deus encarnou e eles não acreditavam que Deus ressuscitou. E eles combatiam ferozmente, dizendo que Jesus, ele não poderia ser Deus. Ele não poderia ser Deus, porque Deus, como é espírito e é bom, jamais poderia criar um mundo, algo mau. E Deus também sendo bom, ele jamais ia querer encarnar e fazer parte dessa natureza terrena. E Deus também, como era bom, ele jamais ia querer ressuscitar. Foi aí que o apóstolo João escreveu o evangelho que tinha como principal objetivo combater essas heresias que diziam que Jesus não poderia ser Deus. Então, querido, quando você lê o Evangelho de João, você precisa entender isso. O autor, quando escreveu, ele estava combatendo na igreja primitiva uma heresia chamada gnosticismo, principalmente a ramificação do dualismo, que dizia que Jesus não era Deus, e João teve que escrever essa carta combatendo isso. Deixa eu te mostrar isso na prática. Leia comigo João capítulo 20, o verso 30 e 31. Leia comigo, acompanhe aí na tela. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Olha isso aqui, tá bem, eu até destaquei de vermelho. Então o objetivo foi para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então João escreveu essa carta para combater essa heresia do gnosticismo. E o principal propósito de tudo aquilo que está escrito no Evangelho de João era combater essa heresia, a qual eles diziam, eles queriam derrubar a criação, lembra a criação, a encarnação e a ressurreição, porque eles diziam que Jesus não era Deus. Aí você começa a entender o Evangelho de João. Olha só. Leia comigo no capítulo 1, vamos começar lá do início. Desde o início, João começa a combater essa heresia. João capítulo 1, do verso 1 ao 3. Olha o que diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, observe, João começa o evangelho combatendo essa heresia, que eles negavam a criação, que Deus não era o criador, porque se Deus é bom, ele não poderia ter criado a matéria que é má. E João, já no início, combate essa heresia, dizendo que no princípio era o verbo, e no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e que todas as coisas foram criadas por meio dele, e que sem ele, nada do que foi criado se fez. Então observa como João já começa combatendo essa heresia. Agora olha, João agora também vai combater a heresia da encarnação, que eles diziam que Jesus não poderia ter encarnado, já que ele é bom e essa matéria é má, ele não poderia vir querer morar num corpo mau. Mas olha o que ele vai dizer no verso 14 do capítulo 1. Agora ele vai combater aqueles que não criam na encarnação. E olha o que ele diz no verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha só João combatendo essa heresia, dizendo que o verbo se fez carne e ele habitou no nosso meio. E nós vimos a sua glória. João está dizendo daquilo que ele viu, ele testemunhou isso, ele viu a glória de Deus. Então observe, querido, entenda isso. As heresias não são novas. Heresias é desde o início do cristianismo que a igreja já tem que se defender das heresias. Então essa heresia que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia é insuficiente, né? Que Jesus não é Deus e que tudo é liberado, que tudo pode, não. Uma outra coisa que João fez questão de mostrar nesse evangelho para provar que Jesus era Deus foi usando o eu sou.
O eu sou, se você não sabe, é um dos nomes de Deus. Em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Deus está falando com Moisés, que Moisés diz para ele: quando me perguntarem quem me enviou, quem eu vou dizer que me enviou? Em Êxodo capítulo 3, verso 14, diz assim, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então, João vai usar isso de uma forma tremenda no Evangelho para mostrar que Jesus era Deus. E João vai usar 7 relatos, 7 é o número da perfeição, 7 relatos do eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então olha só, João querendo provar que Jesus era Deus, ele usa o nome de Deus, que é eu sou, 7 vezes. Uma outra coisa que João vai mostrar são 7 sinais. Entenda isso aqui. Por que João vai relatar somente esses 7 sinais? Porque segundo a tradição, segundo a cultura judaica, esses sinais só poderiam ser feitos por alguém se fosse Deus. Que sinais são esses, pastor? Primeiro, a transformação de água em vinho. Segundo, a cura do filho de um oficial do rei à distância. Terceiro, a cura do paralítico em Betesda. Quarto, a multiplicação dos pães e peixes. Quinto, a caminhada sobre o mar. Sexto, a cura do cego de nascença. E sétimo, a ressurreição de Lázaro. Esses sinais João fez questão de colocar no Evangelho, porque só quem poderia realizar esses sinais era alguém que fosse Deus. Eu vou te dar o exemplo de a ressurreição de Lázaro. A cultura judaica, a tradição judaica dizia que se uma pessoa estivesse morta, alguém piedoso e alguém justo orasse por aquela pessoa, ela poderia vir a ressuscitar. Mas isso somente até o 3º dia. Se passasse do 3º dia, só quem poderia ressuscitar aquela pessoa era Deus. Então, João fez questão de relatar essa passagem, porque Jesus ressuscita Lázaro ao 4º dia. E segundo a tradição judaica, só poderia ressuscitar um morto depois de 4 dias se fosse Deus. E João, querendo provar, combatendo o gnosticismo, que Jesus era Deus, colocou esse relato de que Jesus ressuscita Lázaro ao 4º dia. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também compartilhe esse vídeo. Isso, faça com que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível. Compartilha no teu WhatsApp, no teu Face, no teu Instagram, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, ok? Então a minha oração é que Deus te abençoe e te guarde e que praga nenhuma chegue na sua casa, em nome de Jesus. Fui!